Ordenação de pastoras. Vamos ver o que ensina a palavra de Deus referente a esse ministério para as mulheres? Minha dúvida é essa: pode haver um pastoreio de mulheres na igreja, já que alguns versículos, como em 1 Timóteo, diz que as mulheres têm que estar em silêncio? Então tá bom, vamos ler aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo sobre os requisitos do bispo, ou daquela pessoa que vai ter um cargo ministerial. E ele começa a falar: essa afirmação é digna, é necessário que o bispo seja repreensível, marido de uma só mulher. Lá na frente, ele fala no verso 11 assim: as mulheres igualmente. Vou repetir: as mulheres igualmente. 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 Outras traduções dizem as mulheres da mesma forma. Lemos alguns versos da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versos 1. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Neste verso da palavra de Deus está falando dos homens que desejam o ministério de bispo na igreja. E assim também incentivando nessa parte. Verso 4. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. O homem que busca servir a Deus no ministério da igreja deve ser uma pessoa que demonstra bons exemplos cristãos na sua própria família. Verso 8. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Veja que na palavra de Deus, os diáconos das igrejas também devem dar bons exemplos. Agora vejamos o que é falado referente à mulher no verso 11. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. Nessa parte da palavra de Deus é ensinado como que a mulher de um homem de ministério deve se comportar perante a igreja. Lá na frente, ele fala no verso 11 assim: as mulheres igualmente. Vou repetir: as mulheres igualmente. 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 Outras traduções dizem as mulheres da mesma forma. Pegaremos outras versões bíblicas para verificar, conforme o vídeo, se as mulheres também poderão ter ministérios de liderança nas igrejas. Continuando em 1 Timóteo capítulo 3, agora numa outra versão bíblica. Versos 11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Veja a tendenciosidade daqueles que querem defender uma doutrina que não está sendo escrito dessa forma nas Escrituras Sagradas. Vamos para mais uma outra versão bíblica do mesmo capítulo de 1 Timóteo, capítulo 3, do mesmo verso, que é o verso 11. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Veja que também o sentido do ensinamento dessa parte da palavra de Deus é com o comportamento de uma mulher que tem o seu esposo no ministério de Deus, e também com todas as mulheres que assim estão na igreja. Olá, minha dúvida é essa:
Pode haver o pastoreio de mulheres na igreja, já que alguns versículos, como em 1 Timóteo, diz que as mulheres têm que estar em silêncio. Então tá bom, vamos ler aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo sobre os requisitos do bispo, ou daquela pessoa que vai ter um cargo ministerial. E ele começa a falar: essa afirmação é digna, é necessário que o bispo seja repreensível, marido de uma só mulher. Lá na frente, ele fala no verso 11 assim: as mulheres igualmente. Vou repetir. As mulheres igualmente. 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 Outras traduções dizem as mulheres da mesma forma. Algumas pessoas pegam esse verso e passam por cima dele. Quando o apóstolo Paulo escreve todas as coisas para o homem, e no verso 11 ele diz as mulheres da mesma forma, as mulheres igualmente, ele está abrindo uma porta para que as mulheres sejam igualmente envolvidas no ministério como o homem. Depois de termos observado o vídeo, vamos ver se realmente na Bíblia encontra-se alguma menção de pastoras. O que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos ler alguns versos para ver se a gente encontra alguma coisa de ministério voltado para mulheres. Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Atos, capítulo 14, verso 23. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Veja que não existe nenhum verso mencionando ministério para mulheres, como pastoras, bispas ou qualquer outro tipo de menção de liderança ministerial nas igrejas. Portanto, presbíteras, anciãs, cooperadoras, bispas ou pastoras, não existe na Bíblia nenhum ensinamento de ordenação de liderança ministerial para as mulheres. Vamos entender as funções ministeriais nas igrejas de Deus. O que faz um bispo? Um bispo tem o significado de supervisor, superintendente, responsabilidade de homens escolhidos para guiar os discípulos de Cristo no seu trabalho na igreja. E um presbítero? Presbítero significa ancião, função de sacerdote. É uma pessoa mais madura que cuida da igreja, respeitada por sua idade e sabedoria. E o que faz um cooperador na igreja? O cooperador é aquele que coopera com os anciães, ajuda na obra de Deus. Ele também participa do ministério da igreja. Já no caso do diácono, ele é um atendente, um servente, uma pessoa que serve e ajuda a igreja. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Não deem ouvidos a qualquer pessoa que tenha tendenciosidade de querer ensinar o que não está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela pode nos orientar se nós realmente acatarmos o que nela está escrito.
o que nela nos ensina para melhor nós servirmos a Deus na terra. Canal Sintonia Divina. Deixe o seu like.